Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Muitas vezes estamos conscientemente perdidos. Hoje trago-te 3 perguntas essenciais para tu te encontrares. Não acreditas? Fica até ao fim a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Há 12 anos, a lua mudou. Não nos telescópios, não nos satélites, não. Mas os místicos, eles sabiam, disseram que ela tinha acordado. E na primeira lua cheia, começou. Gostas de ler? Gostas de escrever? Então, e de aprender, saber, conectar, decidir, crescer e integrar? Tudo palavrões. Pois, eu sei. Mas no projeto fabuloso de escrita colaborativa do Mário Portela vais conseguir fazer isto tudo e gratuitamente. Dá uma espreita dela e se eu te estiver a mentir, prometo que não te marco para sempre. Visita marcados.substack.com hoje. Sabias que mais de 50% das pessoas dizem não estar satisfeitas com a sua vida romântica ou emocional? Por outro lado, sabias que mais de 70% das pessoas dizem não estar satisfeitas com a vida profissional? E ainda assim, em todos estes casos, continuam nessa vida. Isto é, muita gente a acordar todos os dias para um papel que detestam representar. A viverem num cenário que já não serve de fundo digno para um filme de segunda categoria. E o mais triste disto tudo é que nem sabem muito bem porque é que lá estão. Não há nada mais inquietante do que perguntar a alguém qual é o teu sonho e ver nos olhos uma expressão vazia, desconfortável, como se eu tivesse acabado de apanhar a pessoa sem roupa em frente ao espelho da própria alma. Porque, convenhamos, muitos nem sequer sabem o que um sonho é. Sonho isso é coisa de criança, não é? Coisas bonitas coladas na parede da adolescência, arrumadas depois entre faturas da vida adulta, obrigações da vida romântica. Quem sonha hoje parece irresponsável, inconsciente, delirante até. Como se querer mais da própria vida fosse uma espécie de pecado mortal neste culto de pelo menos tenho um trabalho ou pelo menos tenho um amor. Já anteriormente aqui no Quem Cala Consente te trouxe um episódio sobre o sonho. Como sonhar pode ser uma perda de tempo. Portanto, será que quando eu pergunto qual é o teu sonho, eu me estou a referir a esses sonhos? Se calhar era melhor ouvir novamente esse episódio antes de continuarmos com a temática de hoje. Se não, deixa-me continuar já e vou dizer-te que se tu não sabes o que queres, vais ter de aceitar qualquer coisinha que a vida te dê. Na verdade, vais deixar-te levar pelo fluxo alheio, pela corrente dos outros desejos. Os deles, dos outros, de toda a gente que está à tua volta, menos os teus desejos. Vais acordar aos 50 e perceber que estiveste sempre a vestir sapatos apertados só porque pareciam bonitos na montra da sociedade. E aqui entra um problema base. Perguntamos pouco e aceitamos muito. Aceitamos as rotinas com um destino inevitável. Aceitamos frustrações como preço de maturidade. Aceitamos relações mornas como prova de estabilidade emocional. Até aceitamos empregos medíocres como prémio por sermos obedientes. E quando alguém finalmente tem coragem de perguntar, mas afinal, o que é que tu queres da vida? Ficas sem resposta. Ou pior, respondes com aquele clichê emprestado do Instagram motivacional ou do manual básico de sobrevivência emocional tirado no workshop do Guru da Treta. Por isso hoje eu quero propor-te algo diferente. Quero pegar nesta pergunta perigosa, qual é o teu sonho, e dividi-la em 3 cortes cirúrgicos capazes de abrir caminho à verdade escondida
dentro da pergunta em si. Porque sim, dentro desta pergunta está uma série de nuances. E dentro da tua resposta pode estar agora o teu futuro. Porque há uma versão tua adormecida à espera que tu lhe des permissão para existir. Vá, mas antes disso, preciso mesmo que pares para pensar. Que te perguntes, se continuasses exatamente no trilho em que estás agora, a tua vida daqui a 5 anos era o quê? Imagine isso. Nada muda, a mesma casa, o mesmo trabalho, a mesma rotina, os mesmos amigos ou a ausência deles, a mesma pessoa com quem dormes, as mesmas conversas repetidas até à náusea nas mesmas salas abafadas pelos silêncios desconfortáveis, a mesma relação estagnada onde só existe memória de amor, mas já não há movimento dele. O mesmo corpo cansado porque nunca foi prioridade, mesmo tu, igualzinho. 5 anos iguais ao dia de hoje, 5 anos iguais ao dia de ontem, multiplicados por 1825 dias seguidos. Gostas desta imagem? Consegues sequer digerir a visão de tudo isto sem engolir em seco? Porque esta pergunta tem um poder brutal, obriga-te a encarar uma coisa chamada trajetória, o percurso invisível onde vais acumulando pequenas decisões inconscientes que moldam quem és e quem nunca chegarás a ser se continuares neste compasso acomodado, disfarçado de responsabilidade adulta. Eu sei que é duro ouvir isto, claro que é, mas preferes continuar na ilusão simpática ou começar finalmente a mexer as placas tectónicas da tua alma anestesiada? Repara numa coisa, a grande maioria das pessoas vive num estado leve de insatisfação crónica porque acredita profundamente numa mentira funcional. As coisas são assim. E já num episódio anterior te falei que as coisas só são assim porque tu deixas. Hoje quero dar-te permissão oficial, carimbada com selo emocional e tudo, para começares finalmente a fazer perguntas perigosas, daquelas incómodas, daquelas honestas até ao osso. Daquelas perguntas simples, mas devastadoras como furacões silenciosos no interior da mente. Hoje quero levar-te numa viagem. São 3 perguntas. Não venham num manual suave, não venham com uma fita cor-de-rosa, não venham embaladas para o Natal. Isto aqui é terapia falada disfarçada de podcast. É bisturi verbal nas mãos certas. E eu quero mesmo cortar contigo as camadas mentais inúteis até chegares à carne viva do teu desejo real. Preparado? Fecha os olhos. Respira fundo. Vamos fazer uma viagem. 3 perguntas. Só isso. Primeira paragem, o futuro que já conheces. Imagina a estrada, a mesma que segues agora. O mesmo escritório, a mesma janela, o mesmo cansaço. As mesmas conversas, o mesmo sabor agridoce. 5 anos, num piscar de olhos, estás aí, estás a ver. Gostas do final deste filme que és tu? O labirinto da mente. Então vamos lá. Se já aceitaste o convite para olhar a tua vida com mais honestidade, e espero que sim, senão não estavas a ouvir este podcast, não estavas a acompanhar o Quem Cala Consente e provavelmente estavas só a ouvir sobre receitas veganas ou como tomar conta de um gato. Hoje é sobre ti. E está na hora de entender por que raio é tão difícil saber aquilo que realmente queremos. Porque sim, é mesmo difícil, e não é por falta de inteligência, muito menos por preguiça. É porque passamos décadas a viver dentro da cabeça dos outros, a usar mapas desenhados por mãos alheias, a seguir modelos mentais que foram espetados em nós como se fossem verdades universais. Lembras-te quando eras pequeno e te perguntavam o que é que queres ser quando fores grande?
Aquilo parecia uma pergunta livre, inocente, inspiradora até. Mas rapidamente foi sendo contaminada por respostas socialmente aceitáveis. As tuas opções começaram logo ali a encolher-se discretamente nas entrelinhas da aprovação do adulto. Quiseste ser astronauta? Disseram-te para ser realista. Quiseste ser artista? Riram-se de ti. Quiseste viver numa van e viajar pelo mundo? Chamaram-te irresponsável. E assim foste aprendendo que não é o que tu queres que é importante, é o que te é permitido querer. A mente humana funciona em cima de padrões constantes, padrões automáticos, associações inconscientes, atalhos mentais que são criados para poupar energia, mas muitas vezes à custa da tua autenticidade. Na programação neurolinguística chamamos-lhe frames, ou molduras mentais, se assim quiseres. Na verdade, o quem és, o que mereces, o que podes ter, onde podes ir, tudo isto são molduras que te são aplicadas, os frames que estão à tua volta a segurar-te. E se eles estiverem distorcidos desde cedo, spoiler alert, começas a viver dentro dos limites invisíveis criados por medos antigos, por crenças herdadas e por tudo aquilo que os outros quiseram para ti. Por exemplo, se cresceste num ambiente onde as pessoas diziam constantemente a vida é dura, essa frase colou-se aí dentro como um wallpaper emocional permanente. E cada vez que pensas em mudar seja o que for na tua vida, esse wallpaper, esse papel velho, começa logo a sussurrar-te ao ouvido e a dizer: cuidado, olha que não vai ser fácil. E tu, claro, recuas outra vez para dentro da zona de conforto. Aquela zona miseravelmente confortável, onde nada floresce, mas tudo sobrevive. Na terapia cognitivo-comportamental, percebemos muito bem estes mecanismos. Imagina isto, tens pensamentos automáticos baseados em experiências antigas. Estes pensamentos geram emoções específicas, tipo ansiedade, medo, culpa. Estas emoções influenciam os teus comportamentos. E então evitas mudanças, ficas paralisado, tens ataques de pânico. E estes comportamentos acabam por confirmar os teus piores medos. E torna-se um ciclo vicioso psicológico com uma etiqueta premium a dizer autossabotagem limitada. Só que atenção, tu não és doido, tu não estás estragado, não tens um defeito de fabrico emocional. Simplesmente nunca foste ensinado a observar estes processos internos com clareza suficiente para quebrares o ciclo antes dele te engolir de uma vez por todas. Isto é biologia. O cérebro odeia incerteza. Faz alergia ao desconhecido. Mesmo quando estás infeliz, preferes ficar porque sabes exatamente onde vai doer. Já conheces os sintomas daquela dor específica, já sabes lidar com isso. Aprendeste até a dormir abraçado à frustração. Mudar seria acordar sem mapa, sem GPS interno, sem garantias. Mas repara numa coisa crucial. Esse medo do desconhecido não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Porque só quem começa verdadeiramente a acordar percebe o quão assustador pode ser sair do sistema automático mental criado ao longo dos anos. Só quem vê é quem teme perder aquilo em que acreditava cegamente. Por isso hoje quero dizer-te bem alto, aqui no Quem Cala Consente, em mais um episódio para te acordar. Estás autorizado a desconfiar das tuas certezas. Estás autorizado a questionar frases prontas, tipo não tenho escolha, é tarde demais, ou isto sou eu. Não é defeito, é feitio. Nada disso és tu e tudo isso é treta. São apenas partes tuas domesticadas pelo medo disfarçado de maturidade. Vá, vamos às questões. Mesmo que aquela vozinha lá dentro te diga: eu não posso, eu nunca fui muito bom a mudar, eu não tenho jeito, já passou o meu tempo. A sério, quem é que te disse isso? Deixaste alguém escrever legendas definitivas sobre ti? Está escrito na pedra. É que se assim, desliga o podcast agora. Agora, a segunda pergunta respira. Imagina que amanhã tudo desaparece, o cargo, a chave, o nome, a rotina, o chão, some, o guião queima. Fica o silêncio, ficas tu nu. Quem és tu depois do fim do mundo? O medo é a bússola que nunca mente. O que é que ela te aponta agora?
mais perigosa. E se não houvesse limite, sem jaulas, sem mas, sem talvez. O dinheiro não importa, a opinião não importa. O medo não existe, se te desse licença para ser gigante. Se tivesse permissão total para sonhar alto, qual era o sonho que ias buscar? As 3 perguntas que mudam tudo. Então vamos ao que te prometi, vamos ao que interessa. Chegamos à parte prática, a parte onde deixas de ser espectador da tua própria inquietação e passas a ser autor do guião da tua vida. Mas atenção, isto não é um exercício fofinho para fazeres deitado na cama com música ambiente ao fundo. Nem precisas de acender um incenso. Isto é trabalho interno, a sério, doloroso. É sujar as mãos na terra emocional onde tu tens soterradas as tuas vontades mais autênticas. E sim, vai-te incomodar. Porque quando se começa a escavar, aparecem as pedras, mas também aparecem os tesouros que tu ainda não sabes que estavam lá embaixo. O que te vou propor são 3 perguntas simples, mas absolutamente demolidoras se forem feitas com honestidade brutal. Não dá para responder em piloto automático, nem repetir frases bonitas da internet. Estas perguntas exigem presença total, exigem coragem emocional. Por isso, respira fundo e vem comigo. A primeira pergunta parece inocente, mas tem pólvora dentro dela. Como vai estar a tua vida daqui a 5 anos, se tudo ficar exatamente como está hoje? Pensa bem. Imagina acordares amanhã e todos os dias seguintes serem cópias fiéis do dia que tiveste ontem. Sem grandes variações, sem reviravoltas milagrosas, sem oportunidades mágicas caídas do céu. Só o mesmo ciclo, repetido vezes sem conta. Mesma casa, mesmo trabalho, as mesmas pessoas, mesmo trânsito, o comboio, os transportes. Mesma sensação de vazio quando fechas o portátil, o mesmo scroll infinito nas redes sociais, os mesmos sonhos adiados, porque agora não dá muito jeito. 5 anos assim. Consegues visualizar isso? Não romantizes, não inventes, não crias a esperança onde ela não existe. Sê cru contigo. Se nada mudar, gostas da pessoa em quem te vais tornar? Porque se não gostas dessa imagem, então já sabes o que tens de fazer. Mudar alguma coisa na tua vida. Nem precisa ser tudo de uma vez. Aliás, ninguém aguenta revoluções totais, até porque as pessoas não mudam, adaptam-se, crescem, desenvolvem ferramentas para serem mais conscientes e desenvolverem um plano para viverem em pleno. Agora vem a segunda pergunta. Aquela que ainda se torna mais desconfortável, vai-te puxar o tapete. Estás pronto? E se tudo desaparecesse amanhã? O emprego, a relação, o estilo de vida atual, o dinheiro. Se ficasse tudo reduzido a zero absoluto. Se tivesses de começar tudo de novo. Quem eras tu depois disso? Eu sei, dói só de pensar nisso. Mas olha, essa é uma dor reveladora. Porque no fundo temos medo disto exatamente. Perder aquilo em que colamos demasiada da nossa identidade, do nosso tempo, do nosso passado. Passamos tanto tempo a definir-nos pelas coisas externas, pelo papel profissional, pelo status, pelo papel conjugal ou parental, pelos hábitos diários, que nos esquecemos de algo essencial. Nós não somos essas coisas. Nós somos o todo. Nós estamos temporariamente nestas coisas, até deixarmos de estar. E então a pergunta volta com força. Se amanhã tudo ruísse, o que é que restava de ti? Sabes porque é que esta pergunta é vital? Porque nela está escondida uma verdade poderosa. O teu valor não pode depender exclusivamente das estruturas que estão fora de ti. Do teu emprego, das tuas pessoas, do teu dinheiro. Se dependes emocionalmente do teu emprego, se dependes emocionalmente da tua esposa, do teu esposo, se dependes emocionalmente de seja o que for para saber quem és, então tu és um refém. Se precisas daquela relação específica para sentires algo sentido, estás cativo
Se te defines pela rotina exterior, estás exposto ao colapso sempre que algo acontecer. E acredita, vai acontecer. Tudo muda eventualmente, menos as pessoas. E depois, como as pessoas não evoluíram, não cresceram, o resto mudou. Os filhos cresceram e saíram, os empregos terminam, as empresas fecham, as pessoas partem, a saúde oscila, nada é garantido, exceto aquilo que tu constróis dentro de ti como base sólida da tua identidade consciente. E aqui entra uma viragem importante, porque depois destas duas perguntas, que te desestabilizam certamente, vem aquela terceira questão capaz de abrir janelas numa casa onde há muito não entrava ar fresco. Preparado? Como seria a tua vida se absolutamente nada te pudesse travar? Vá lá. Pensa nisso. Fecha os olhos por um segundo. A menos que estejas a conduzir, obviamente. Então vá. Imagina que nada te limita. Nem dinheiro, nem tempo, nem idade, nem julgamento alheio, nem saúde, nem medo antigo, nem regras invisíveis herdadas da infância, nem a sociedade, nem a lei. Só tu, livre, desimpedido, potente. Como seria a versão ilimitada de ti? Onde estarias? Com quem? A fazer o quê? E porquê? Em que cidade? Em que país? Em que planeta? No palco ou nos bastidores? Sozinho ou rodeado por uma tribo? Onde estavas? Quem eras? O que querias ser? Neste cenário mental, olha para ele como se fosse um filme ultra realista criado por ti mesmo num cinema privado chamado A Minha Possibilidade Máxima. Esta imagem vale ouro psicológico, porque mostra-te aquilo para o qual tu foste feito originalmente, antes das amarras sociais começarem lentamente a moldar-te numa figura aceitável. E talvez agora estejas aí desse lado a pensar: ok, Mário, mas sonhar toda a gente sabe. E eu pergunto-te, será? Quantos sonhos teus têm data marcada no calendário? Quantos projetos começaram sequer a ser esboçados no caderno velho? Quantos planos começaste a passar à ação? Quantos desejos tu já concretizaste? Pois, sonhar exige treino também. Desejar exige músculo interno preparado para sustentar frustrações iniciais sem desistir logo no primeiro obstáculo. E é por isso que estas 3 perguntas funcionam tão bem. Primeiro confrontam-te ao aonde tu estás. Depois desmontam aquilo que tu acreditas. E finalmente mostram-te quem tu podias ser. É um processo alquímico, se assim quiseres. Desfaz-te do chumbo, das falsas certezas, até aparecer aquele ouro emocional chamado clareza. E sim, isto leva tempo. Leva confronto. Leva noites mal dormidas às vezes. Mas sabes qual é a alternativa? Continuares igual, com mais justificações elegantes. Porquê? Porque nem sabes o que é um sonho. Pega nestas 3 perguntas hoje mesmo. E se quiseres, vais ao Substack em mportela.substack.com e eu vou deixar lá um workbook só para ti, completamente gratuito. Podes acompanhar estas 3 perguntas com mais exercícios. Lê cada uma devagar, fecha os olhos após cada uma delas, pensa conscientemente. Respostas cruas, honestas, viscerais até. Simples assim, brutal assim. E depois? Bem, depois vem-me contar tudo. Vou viver no piloto automático, é escolher morrer devagar. O problema não é não saberes o que queres, é o medo de querer demais. Se chegaste até aqui, já tens a coragem. Agora a pergunta final: agora que sabes, vais fingir outra vez que não? Então diz-me, depois disto tudo, agora que estamos na reta final do episódio, continuas a fingir que não sabes se deves ou não mudar? Que não sabes onde este caminho te está a levar? Que não sabes o vazio que te preenche todos os dias se adormeceres igual? Que não sabes o quanto te traíste para agradar as estruturas?
Vais mesmo voltar à tua rotina depois do que ouviste hoje? Bem, se chegaste até aqui é porque há qualquer coisa dentro de ti a gritar que precisa de ser observado. Eu reconheço esse grito. É o som abafado da alma quando finalmente percebe que está a viver. Tu sentiste isso hoje? Claro que sentiste. Senão, não tinhas ficado até agora. E é por estares até o final deste episódio que eu te agradeço profundamente. Assim, polvilhado com um sorriso. Lembra-te que nunca haverá um dia sem medo, nunca haverá certezas absolutas, nunca estarás 100% pronto para saltar fora do conhecido, para sair da zona de conforto. Mas há uma coisa que tens agora, consciência, e isso basta-te para dares um passo. E depois, volta e vem-me contar tudo nos comentários, depois de partilhares este episódio e de ires ao Substack, onde podes falar comigo diretamente, dizer-me de ti, contar-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.